Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Obrigada. Irmãos, eu quero deixar aqui no livro de Efésios, capítulo 2, alguns versículos aqui para o meu esposo querido, né? Que eu falo para ele que eu pedi a Deus um esposo que parecia com meu pai, mas não expliquei direito alguns detalhes. E, irmãos, ele tem sido desafiador, porque quando eu casei, eu achei que eu teria uma vida normal. E nos meus primeiros dias de casamento, meu esposo trabalhava muito na igreja. E eu fiquei triste. Falei, poxa vida, Senhor. Eu casei, meu esposo parece que não gosta muito de mim. Ele só fica na igreja trabalhando. E aquelas crises que só a esposa de pastor, chamado para a obra missionária principalmente, entende. E eu fiquei triste no meu coração. Eu fui chorar e falar para Deus. E ele falou, entrega ele para mim. Ele é meu. E ele, com muita dor no coração, eu falei, poxa vida, Senhor, o Senhor pede tudo de mim. Eu vejo as pessoas podendo ter uma vida quando elas querem, parecem. Aquela coisa real, sabe, irmãos? E eu entreguei ele para Deus. E eu não sabia, né, que era o melhor lugar do mundo para entregar era para Deus. E o Senhor me deu um esposo muito melhor, né, que tem sido um pai para mim, tem sido pastoreado a minha alma. Sou uma ovelhinha não muito fácil de pastorear. E ele tem tido graça de Deus. Eu me lembro que quando eu casei, quando ele falava do chamado, que me doía a alma, ele falava assim, você é uma pérola, Gisele. Então ele via que as pessoas às vezes não viam. E ele já via essa pérola. E me ajudou muito na minha entrega. Porque são desafios, meus irmãos. E Deus continua chamando mais esposas, né? De pastores. E esse amigo, Espírito Santo, que me guiou todo esse tempo. Eu sou muito grata a Deus. Também pela vida do ministério, do nosso pastor José Fernando, nossa missionária Beatriz, que foram me buscar na minha casa. Eu tenho uma história linda com eles, né? Eles foram me buscar na minha casa para uma reunião. E era uma reunião onde meu esposo me pediu em casamento, numa quinta-feira ali na América. E na sexta-feira eu me casei. Então foi um ato de fé. E até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus pela vida da Sara, uma princesa linda que a mamãe ama muito. Pela vida do meu filho Azaf, esse príncipe também. E dá tanta alegria pro coração da mamãe, né? Pelo meu esposo querido, que diz que do lado do esposo assim abençoado tem uma mulher, né, irmãos? Então o nosso papel é muito importante. E nada disso, irmãos, essas palavras, tudo só aumenta a nossa responsabilidade, mas nós queremos viver diante de Deus, né? De verdade, né? Ter uma vida de verdade diante de Deus, isso é maravilhoso. E eu quero deixar aqui para você, meu esposo querido, meu amor, que está fazendo 50 anos, irmãos. Eu fiz 49, dia 3, e ele fez 50. Fizemos também agora dia 25 de março, 19 anos de casados, né? Eu quero deixar aqui em Efésios capítulo 2 e versículo 4 em diante, que diz assim, ó: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vós sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é nesse lugar que o Senhor mesmo tem nos ensinado a viver. Pela fé, diante de muitas dificuldades, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então eu sou grata a Deus pela vida da igreja, por cada um dos irmãos com carinho, os irmãos todos, né, das nossas igrejas, cada visitante. Deus abençoe a sua vida. E Deus também nessa noite faz escolhas. A ver se acha que você está aqui nessa noite por acaso, ouvindo essas palavras. Mas se você puder dizer, Senhor, eis-me aqui, Ele também vai fazer uma escolha na sua vida. E Ele vai fazer coisas extraordinárias, porque os irmãos foram lá em casa, a irmã Corieve, pastor, seu esposo,
E ela falou assim, eu sou muito abençoada, né, de cuidar bem do meu esposo. E ela fala de algumas coisas que ela aprendeu aqui no ministério, e eu também sou muito abençoada por cuidar bem. Porque cada vez, irmãos, que eu estou ali cuidando do meu esposo, o Senhor fala, está cuidando dele para uma grande obra. Quando eu fiz aquela entrega, eu entendi que não seria só o meu esposo, que eu teria que abrir mão de muitas coisas para que a obra de Deus também avançasse. Então, eu sou grata a Deus. E Deus me abençoou muito, me dá muita alegria, muita força. Às vezes vem a luta, do nada eu me levanto como no Senhor. Meu esposo está aqui, ele sabe disso. Porque eu sei que o Senhor recompensa, né? Já viram que Ele sabe recompensar aqueles que buscam a Deus e também que procuram entender, né, meus irmãos, nesse mundo que cada um às vezes olha para si e não para o próximo. Deus nos chama para esse desprendimento, né? De não ser todinho meu. Não, é todinho meu, mas é todinho de Deus, também para fazer a vontade de Deus, amém? As irmãs estão vindo aí, né? Então tem essa repartição, né, que Deus nos pede. Então eu sou muito grata pela sua vida, meu esposo querido. Que Deus te abençoe cada dia. Eu gosto muito de orar por ele, abençoar ele, cantar, né, porque eu sei que o desafio é uma cruz que vai só lá no céu, vem trocar. Aqui na terra tem, né, não tem. É uma cruz que sobe, eu troco pela coroa. Que Jesus te fortaleça. Em nome de Jesus. Meus parabéns. Salve, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quero deixar uma palavra em Provérbios 9:11. Porque por meu intermédio os teus dias se multiplicarão e os anos de vida te serão acrescentados. Meu pai, meu pastor, meu... Eu vou chorar, gente. Meu pai, meu pastor, meu amigo, está sempre comigo em todos os momentos, difíceis ou não, bons ou não, se mantém ao meu lado, mesmo às vezes não da forma que eu espero, né, pai? Às vezes meio bravo comigo, né? Mas acontece, tudo bem, não tem problema. Eu te amo, pai. Que Jesus te dê graça para você continuar sendo um pastor, sendo um pastor maravilhoso, que consiga ajudar as suas ovelhas, e continue sendo um pai que é exemplo, um pai que mesmo com todos os problemas, às vezes faz ali de tipo guarda-chuva quando tá na chuva, sabe? Tá a chuva, tá o mundo caindo e a gente tá ali embaixo do guarda-chuva, às vezes tomando flechada, às vezes cheio de problema, mas que faz o máximo para não transparecer pra gente. Só grata, só tenho gratidão dentro de mim pela sua vida. Você é maravilhoso, você é o melhor pai do mundo e só a minha opinião importa. E é isso, pai, eu te amo. Salve da igreja com a paz do Senhor. Queria que os irmãos abrissem lá em Salmos 118, 24. Vou estar lendo. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijai-mo-nos e alegrai-mo-nos nele. Então, Pai, eu quero falar que esse é o dia que Deus fez o Senhor. O Senhor regozijar nele. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero falar que eu te amo muito. Você é a melhor pessoa do mundo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. E a nossa palavra é gratidão, né? Por tudo, só Deus pode fazer essas coisas, só Deus pode fazer isso. Eu creio que muitas coisas na nossa vida o Senhor faz pelos seus propósitos eternos, né? Por a gente entender a vontade de Deus. Então, Deus faz muitas coisas maravilhosas, né, acontecer na nossa vida, né? O Senhor nos fez encontrar com o nosso pastor presidente, sair desse país para trabalhar, né? Meu pai sempre foi um homem de muitas posses, de casas e outras, né? Lá em Minas Gerais, mas eu fui para a América do Norte, querer ganhar dinheiro, né? Como jovem,
cheguei lá com 21 anos de idade e aprove a Deus marcar um encontro, né? Marcar um encontro conosco ali com o nosso pastor fundador, pastor Zé Fernando. Creio que a maioria aqui conhece ele, né? Se você não conhece, vai chegar um dia que você vai conhecer, mas esse é o nome dele. E nosso pastor me discipulou, ele ia lá em casa todo dia, toda semana, uma vez por semana, dar o discipulado. Era uma época que ainda eu tinha vícios, né, de bebida, de cigarro, andava nas noitadas, nas boates lá nos Estados Unidos, e aprova a Deus me salvar, me libertar, né? E usou o nosso pastor para a glória de Deus. Então Deus é um Deus que une propósito, e através dos propósitos que Deus une, a gente se coloca na posição para ser luz de verdade. Então muitas coisas acontecem, e Ele faz a gente ouvir tudo isso aqui que nós temos ouvido. E meus queridos irmãos, eu vou ouvindo tudo isso e eu vou falando com Deus no meu coração. É tudo para o Senhor, é tudo seu, nada para mim. Aí, isso aí os irmãos estão vendo, eu não vejo nada disso. É tudo para o Senhor. É o Senhor que é isso aí, é o Senhor que é bom, é o Senhor que é maravilhoso, é o Senhor que faz tudo certo. Eu vou dando tudo para Deus, irmão. Deus sabe que miserável homem que sou, mas aprova a Deus nos salvar. Então, entra na vontade de Deus, no querer de Deus, e você vai ver quantas coisas maravilhosas Deus vai fazer na sua vida, né? Então, eu quero agradecer a Deus pelo nosso fundador, também que abriu essa igreja aqui, em Suzano, né? E foi um instrumento de Deus para a salvação da minha alma, não só da minha alma, mas da minha família. Me lembro que Deus usou a serva de Deus e falou comigo lá nos Estados Unidos que um dia, um culto como esse, salvaria toda a minha família. Um dia eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu estou com uma alegria tão grande no meu coração de ser salvo, né? Mas e a minha família? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs? Esse é o que eu mais queria que Deus salvasse. E Deus falou e eu acreditei. Eles estavam ainda nas trevas, né? Não servia a Deus, em tantas coisas que eles estavam nas trevas. Mas, meus queridos irmãos, continue firme, continue sendo luz, porque a sua luz vai tirar muitos das trevas, né? Minha mãe frequentava terreiros e etc, outras coisas. Meu pai, né, nunca casou, e tudo isso nascia num lar assim. Mas Deus falou que ia trazer todos eles para a luz e trouxe. Salvou meu pai. Eu fiquei nos Estados Unidos 15 anos, cheguei em 2010 aqui, e eu fui lá ainda falar de Jesus para ele. Ele falou: ó, cada macaco no seu galho, continue na sua, te respeito, mas eu sou isso aqui que eu sou, vou morrer sim, né? E Deus é fiel. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus é fiel. Você tem promessa de Deus? Não, fique firme, né? E chegou um momento que Deus permitiu meu pai passar uma experiência. Ele ligou no Brasil, ligou aqui em São Paulo, né? Ele morava lá em Minas, hoje está morando no céu. E ligou lá para mim e falou: meu filho, quero servir esse Deus que você serve, né? E ele aceitou Jesus. E aí me veio assim uma dúvida, e eu comecei a orar e falei: Senhor, fala para mim se meu pai está no céu mesmo, porque ele não chegou a se batizar e tal. E aí eu tive um sonho, uma visão clara, de olhos abertos dele com a roupa branquinha, clarinha, e subia. Quando chegava na nuvem, ele virava assim, fazia assim para mim, e a nuvem cobria ele. Então Deus é fiel. Ele salvou meu pai, salvou minha mãe, né? Salvou as minhas irmãs. E na minha família, meus queridos irmãos, só tinha uma moça que servia a Deus. Só uma moça, uma prima que eu tinha. Hoje tem vários pastores. Então Deus fez uma grande obra, dando toda a ênfase, toda a honra, toda a glória para o nosso Senhor, e pela sua palavra que foi pregada aqui nessa noite. Vale a pena ser luz, né? Deus nos permite passar por caminhos às vezes dolorosos, né? Como a minha esposa contou aqui o seu testemunho, sua experiência também, né? Quando nós nos conheceu, eu já era um evangelista do Senhor, né? Pela misericórdia e graça, mas Deus tinha uma obra na minha vida e eu já estava entendendo bem isso, né? E eu via às vezes a luta, como ela falou, porque na nossa vida foi sobrenatural mesmo. O nosso pastor e a missionária Beatriz foi lá buscar ela na quinta-feira à noite, e aí eu pedi a mão dela em casamento. Ao passo que ela falou: agora eu vou falar com meu pai. Peguei o telefone e fui falar com ele, nunca vi ele na vida, não conhecia ele. E aí pedi, também nunca me viu. Como é que vai dar sua filha para casar com um rapaz que ele nunca viu na vida, que está do outro lado, em outro país,
E ele falou comigo: eu sinto paz nisso, eu não te conheço, mas eu dou a mão da minha filha para casar com você. Né? E aí no outro dia, nós fomos lá na City Hall, na prefeitura de Ulster, né? Estava lá casando. O americano falou: eu tinha que casar, ser fiel a essa mulher. Né? E aí ficamos 20 dias, né? Ali a 21 na casa dela, eu na minha, eu morava na igreja. Depois de 21 dias nós casamos na igreja e graças a Deus já vai fazer 20 anos para a glória de Deus. Então, né, o segredo é a gente ser luz, verdade. E Deus vai fazendo todas essas coisas. Nós ouvimos aqui, tudo para a glória de Deus, pelos propósitos eternos dele. Amém, meus queridos irmãos? Né? Aleluia. Quero agradecer mais uma vez nosso fundador, né? E a sua família, toda a sua família. Quero agradecer a Deus também, todos esses homens aqui, sem palavras, né? Todos vocês, né? Todos, sem exceção, todos esses homens de Deus, pastores, dirigentes, servos do Senhor, que veio aqui abrilhantar essa festa, a glória do nome de Jesus Cristo, né? Eu agradeço a todos eles, que têm sido uma bênção na minha vida, têm segurado nos meus braços de fato, têm nos ajudado a fazer essa obra de Deus, né? Glória a Deus, meus queridos irmãos. Quero agradecer a todos vocês também, todos os nossos irmãos, todos que estão aqui, que vieram, que limparam, que cozinharam, que fez, que enfeitaram com toda a simplicidade, né? Que vieram aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus continue abençoando, né? E dá uma bênção especial no coração de cada de vocês. E se tem alguém que nessa noite você ainda não tomou a decisão, você não decidiu ainda ser luz, ou decidiu ser luz, mas sua luz está ofuscada, está apagada, está enfumaçada, está queimada. Já viu? Decida hoje e deixa Deus te abençoar também. Deus tem muita bênção e vitória para a sua vida. Tem pessoas aqui, irmão, Deus tem alegria para a sua vida que você nunca viveu. Tem alegria para a sua vida, alegria de verdade para a sua vida que você nunca experimentou. Mas entrega a sua vida para o Senhor de fato. Você vai ver coisas extraordinárias que Ele vai fazer na sua vida.